18 anos, veio morar para a casa ao lado dos meus pais, um casal de brasileiros com duas filhas moças. Ao chegar, o casal ofereceu uma ambulância ao quartel de bombeiros da nossa vila e toda a vila se emocionou. Foram os primeiros brasileiros que eu vi fora da TV, fora das novelas. José Saramago disse que ler os textos do nosso entrevistado era como assistir a um novo parto da língua portuguesa. Ele é o angolano Walter Ugumãe, de 39 anos. Poeta, editor, músico, romancista, ele nasceu em Angola, mas vive desde a infância em Portugal. No Brasil, já foram lançados 2 romances dele: O Remorso, de Baltazar Serapião, pela editora 34, e A Máquina de Fazer Espanhóis, pela Cosac Naif. Walter Ugumãe foi uma das atrações da 9ª Festa Literária Internacional de Paraty. Algumas mulheres e alguns homens, mais delicados, reuniam-se diante da senhora e das moças brasileiras e faziam perguntas sobre as novelas. Naquele tempo, passavam com muito atraso em relação ao Brasil e todos queriam avidamente saber quem casava com quem na Gabriela. Walter, A Máquina de Fazer Espanhóis se origina com a morte do seu pai? Sim, um pouco. Eu creio que depois de perder o meu pai, pressenti que havia de usar essa experiência para a literatura mais tarde ou mais cedo. E o que eu faço é uma tentativa não de inventar uma vida para ele, porque a personagem principal, o António Silva, não coincide com o meu pai, não tem uma experiência semelhante à do meu pai, mas permite-me a mim, no fundo é um exercício para mim, porque permite-me experimentar o convívio com uma personagem, com uma pessoa, homem, mais velho, que passa pela terceira idade. Coisa que não pude fazer com o meu pai. Por isso tem essa relação de uma certa substituição, que é a substituição possível. Nunca vai servir de grande coisa, a não ser desse apaziguamento que a arte às vezes nos permite alcançar. O lar não suporta mais do que 93 pessoas e para que uma entre, outra tem de sair. A saída é dolorosa, mas rápida. Rodam-se alguns velhos pelos quartos fora. Eventualmente, um que esteja acamado vai para a ala esquerda, já muito vizinho dos mortos, e outro entrará de novo no quarto vago, com vista para o jardim. E você estoura, chamemos assim, com O Remorso, de Baltazar Serapião. Sim, O Remorso é um romance, de certa forma, linguagem, é um exercício muito literário que eu quis fazer uma vez, que me foi interessante fazer uma vez, que eu não voltarei a fazer, porque eu creio que há uma fórmula que é descoberta naquele livro e que não me interessa repetir. Que foi? Que tem que ver com esta ideia de voltar a uma certa idade média e fazer com que o português pareça medieval. É um português inventado, não é um português cientificamente medieval, é uma criação fictícia. Mas foi-me interessante, eu creio que todos os escritores procuram encontrar a linguagem do futuro, uma forma de dizer que se agarra ao futuro e que possa influir no que vem a seguir. E o que eu faço é um pouco o contrário, encontrar uma forma de dizer que parece uma coisa do passado, não sendo. E enquanto exercício literário isso foi muito aliciante na escrita desse romance, mas interessa-me que fique nesse livro, que seja uma proposta desse livro, que não seja uma coisa que me defina enquanto autor. Como disse a minha Hermesinda, ainda volto a pôr-me na Teresa de Aba só para sentir que conheço o bicho que tem nas mãos. E ela corava de medo. Talvez meus pais, atentos a escutarem o que lhe dizia, e a minha mãe, como pediria, que não fosse bruto com ela. Eu creio que estourou muito por causa do José Saramago. Não é toda hora que Saramago diz
de alguém que disse de você e do seu texto, né? Sim, eu creio que, enfim, o Saramago era uma pessoa generosa e eu creio também que o Saramago se identificou comigo por muitos motivos, porque acreditamos em muitas coisas semelhantes. E, enfim, ele tornou um pouco obrigatório pelo menos para o meio literário português, fez com que fosse muito obrigatória a leitura do meu romance. Quando eu ganhei o Prémio Saramago e quando foi essa entrega, o Saramago já estava muito debilitado, ele tinha tido uma pneumonia e havia muita gente que achava que ele não sairia mais. E quando ele apareceu, para mim foi muito glorioso a sua presença. E eu lembro-me que estava a presidente do júri, a Guilhermina Gomes, e a Guilhermina levantou-se e disse: Saramago, não sei se quer dizer algumas palavras. E ele hesitou uns 10 segundos, não se levantou, não se conseguia levantar, não percebemos muito bem, e eu pensei, ele não vai dizer nada, ou eventualmente leu o livro e detestou o livro. E eu fiquei assim, a minha vida vai acabar aqui, porque embora me tenham dado o prémio, o Saramago vai enjoar. E eu estava assim muito a ficar com o coração partido. E quando ele se levanta e ele diz assim, este livro é um tsunami, e faz um discurso de quase 30 minutos, e eu estava ali e eu comecei assim a chorar, primeiro para dentro e depois assim para fora, assim limpando muito, olhando para o lado, disfarçando, os jornalistas todos muito em cima. Porque quando eu tenho a noção de que posso ser um escritor, eu sempre quis ser um escritor, mas o querer não significa poder. E eu só achei que podia ser um escritor ali com os 22, 23 anos, é que eu passei perto de algumas coisas e eu pensei, eu talvez consiga editar um livro, talvez tenha essa oportunidade. E nesse momento o Saramago e o António Lobo Antunes eram as duas grandes referências. E eu cresci muito com isso, eu fui muito acompanhando o percurso deles. Recentemente, com a Máquina de Fazer Espanhóis, quem apresentou o livro foi o António Lobo Antunes. Então eu fiquei assim com aquele casal, casal de gente Poxa. Maravilhosa, assim. E então acho que vale a pena sonhar, não é? Aprendi tudo ao contrário depois. Ser religioso é desenvolver uma mariquice no espírito, um medo pelo que não se vê, como ter medo do escuro porque o bicho-papão pode estar à espreita para nos puxar os cabelos. E você sonhava desde cedo? Desde muito cedo. Eu creio que desde... Quando fui chamado para ir à escola com 6 anos, não queria porque me diziam que os professores batiam. E era verdade. Em Portugal, nos anos 70, os professores batiam muito nos alunos. Com canas, com umas coisas que eram os paus que chamavam as réguas, que batiam nas mãos. A minha professora partiu, por exemplo, o braço a vários alunos. Partia-lhes os ossos do braço, porque as pancadas eram de tal maneira violentas que os braços partiam, os braços das crianças. E a mim nunca me partiu nada, mas abria-me as orelhas em sangue com uma cana, batia-me no entre das orelhas e eu ia embora Batia entre as orelhas? Batia entre as orelhas com uma cana, assim, uma espécie de bambu, e era de uma violência tal que nós estávamos sempre com as orelhas rasgadas e íamos embora com o sangue a escorrer pelo pescoço, porque ela não deixava limpar. E eu não queria ir à escola quando eu fiz 6 anos e me chamaram para ir à escola, não queria. E passei uma semana fugindo da escola, escondendo-me, ia ao pé do rio. Mas ao fim de uma semana a professora veio à minha casa, eu vivia muito perto da escola ainda por cima, veio à minha casa falar com a minha mãe e dizer que eu estava a faltar às aulas e que não estava a aprender nada. E a minha mãe convenceu-me a ir às aulas porque me dizia que eu ia aprender a guardar as coisas que tenho dentro da cabeça. E tinha muito que ver com a minha ansiedade pelas palavras. Eu estava sempre pedindo às pessoas que me repetissem as palavras, que me repetissem conversas. E eu aceitei ir à escola, passar por essas punições dolorosas, levar umas boas surras em troca de aprender essa coisa maravilhosa de guardar o que temos dentro da cabeça. E creio que logo desde aí eu comecei a fazer os meus versos, fazia até coleção de palavras, fazia os meus tops das palavras favoritas, e a minha palavra favorita era sempre pirilampo. Que era a palavra que eu achava, ainda continuo a achar uma palavra incrivelmente bonita. Aliás, o pirilampo tem uma coisa maravilhosa, que tem 2 nomes absolutamente perfeitos, pirilampo e vagalume.
Abríamos os olhos pirilampos à fraca luz da vela, porque a sarga mugia a noite inteira quando havia tempestade. Dava-lhe frio e aflição de barulhos. Nós éramos tão pequeninos, num lugar tão pequenino, tão longe. Era muito pequena a distância? Eu vivia num lugar chamado Passos de Ferreira, que na altura não era rigorosamente nada. Era assim um riacho com umas montanhas e meia dúzia de casas. Por ser assim uma coisa tão esquecida, tão pequena, tão nada, eu imaginava as coisas como a vida de outras pessoas. Nunca pensei que eu pudesse ser escritor. Pensei sempre, deve ser maravilhoso ser escritor. Quem, por exemplo? Bem, toda a gente. Muita gente, inclusive das telenovelas. Eu lembro-me que as minhas primeiras... Você já é da geração portuguesa que cresceu com as telenovelas brasileiras. Sim, com todas as novelas brasileiras, com a Sónia Braga. Eu sou da geração portuguesa que tinha a Sónia Braga como um paradigma da mulher perfeita, apetecível. Toda a gente descobriu a sexualidade a pensar na Sónia Braga. A Sônia vai ficar contente em saber. Depois todas aquelas novelas, todo o Tony Ramos e o Reginaldo Faria e a Elizabeth Savala, toda Bete aquela Faria. gente, a Bete Faria, a Regina Duarte. Mas naquele início as figuras das novelas brasileiras eram muito formadoras e nós queríamos... Eu lembro-me de querer